Para mim é um privilégio estar junto com vocês e eu conheço a igreja de Alphaville mais do que vocês pensam, né? Que às vezes, deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou só botar um pouquinho para cá. Eu já trabalhei no staff também, isso, joia. Eu conheço bem a igreja porque a gente, como unidade, como relevância, como denominação, a gente conversa todas as semanas sobre o que é relevância, o que está acontecendo, as igrejas, a gente ora junto, a gente tem uma engrenagem, né, que a gente fala que é uma engrenagem de bastidor, porque ninguém faz nada sozinho. E a igreja, ela precisa disso, precisa de homens que pensem a igreja. Eu já vi muita igreja ser manipulada, igreja ser conduzida por sentimentos. E quando é uma pessoa só, é mais fácil de penetrar fatores e penetrar sentimentos no coração de um líder, que andando sozinho ele se perde, né? E a palavra de Deus diz isso, né? Fere o pastor, e quem perece ou quem sofre são as ovelhas. Um pastor ferido, ele prejudica o rebanho. E eu não vou fazer uma enquete, perguntar para vocês se você já viu algum pastor ferido, ou já viu alguma denominação, já viu alguma igreja que errou na caminhada. Mas eu tenho certeza que você tem, ou já viu uma experiência de alguém que machucou de uma forma contundente, alguém se feriu na igreja, alguém desviou dos caminhos do Senhor, ou você pode ter passado por alguma experiência nociva dentro do reino de Deus. A relevância é uma igreja perfeita? Fazer assim com o dedinho assim, ó. Não é. A igreja perfeita, ela vai ser arrebatada. Quando ela ficar perfeita, ela vai ser arrebatada, que é a noiva pronta. Mas a relevância é uma igreja de homens sérios, mulheres sérias, que tentam não errar. Então, se houver um erro, e eu estou falando isso como liderança, eu quero que você tenha um coração flexível de entender que é uma igreja que caminha e que olha para frente, olha para o futuro. Estava até brincando com a minha esposa, né? Eu vim pregar e eu nunca imaginei isso, pregar sem ter uma Bíblia, mas eu tenho tudo digitado, os versículos são todos aqui. Mas é o futuro, a gente olha para frente. Eu pregava de terno, gente, domingo à noite era sagrado, terno, gravata, né? Eu tinha relógios, esse aqui ele acende, né? Quando balança o braço, mas era relógio de ouro. Não sou contra isso, isso, de quase ouro, de quase ouro, douradinho, né, meu bem? Mas nós estamos olhando para frente, e eu queria que você tivesse esse sentimento. Você está fazendo parte de uma igreja que está olhando para frente. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Meu Deus, meu Pai, eu coloco, Senhor Deus, cada vida que aqui está, Senhor Deus, e principalmente, Pai, o que está sendo conduzido aqui em Alphaville, através do Ministério Relevância, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada vida, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar movendo, Senhor, e conduzindo cada pessoa, Senhor Deus, a lugares seguros. Senhor Deus, que a experiência, Pai, que cada um tem aqui de culto, de relacionamento, no RG, Senhor Deus, no Ember, Senhor Deus, nas reuniões, Senhor Deus, o Senhor possa estar movendo e trazendo, Pai, saúde, força, Senhor Deus, a essa geração. Senhor Deus, que essa palavra de hoje possa completar a obra que já está sendo feita no coração de cada um, Senhor Deus. Nós oramos e clamamos ao poder de Deus, e que nós possamos prevalecer, Senhor Deus, acerca de qualquer coisa. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. O tema dessa palavra é entendendo quem eu sou em Deus. Eu sempre fiquei muito preocupado sobre entendimento. E eu não sei se você já conviveu com pessoas, quer seja profissionalmente, quer seja um amigo, quer seja familiar, que não entende, às vezes não entende algo que você disse. Né, a gente vê muito isso no WhatsApp, né, que é uma ferramenta que todo mundo usa. O WhatsApp, você manda uma mensagem, e quando você manda uma mensagem, a pessoa do outro lado vai ler e vai interpretar do jeito que ela achar. Eu já vi muitas brigas acontecendo por WhatsApp. Quem já vivenciou uma briga de WhatsApp aí no WhatsApp?
Eu trabalho com uma área, né, na área comercial de um fundo de investimentos, e às vezes a gente manda uma coisa, a pessoa de lá não entende. Aí quando eu vejo que está tendo uma discussão sem fundamento, eu falo, deixa eu te ligar. Aí eu vou para o método tradicional e faço uma ligação. Ah, era isso que você estava dizendo. Ah, é dessa forma. Que parece, né, quando você põe em caixa alta, fala caixa alta? Como é que fala? Letra maiúscula, que você está dando uma bronca. Eu falei, não era uma bronca, eu estava falando para se chamar a atenção. E às vezes a gente vive situações que a gente não tem entendimento. Às vezes uma briga conjugal, às vezes uma briga com um amigo, sai, mas a gente não estava dizendo a mesma coisa. Ah, mas estávamos dizendo de uma forma diferente. E há contendas, há brigas. E no reino de Deus, na vida cristã, às vezes nós não entendemos quem nós somos em Deus. Às vezes nós vivemos em crise, entramos em crise. Eu tenho muitos amigos da minha geração que saíram da igreja, desviaram do caminho do Senhor, porque interpretaram uma situação de uma forma errada, ou viveram algo de uma forma errada, e saíram, acharam que era pessoal, ou passaram por uma luta, e começaram a condenar Deus. Falaram, Deus, por quê? Por que com a minha família? Por que com a minha casa? Por que comigo? E as pessoas entraram, né, em um parafuso de vida, que abriu mão da salvação, abdicou de Jesus, e teve uma conversão maravilhosa. Cantávamos juntos, chorávamos juntos, íamos a vigílias, subíamos ao monte, orávamos, e a pessoa não está mais no caminho. O entendimento é fundamental. A palavra de Deus nos diz que a gente não vai viver a plenitude de coisas boas o tempo inteiro, mas nós precisamos viver a plenitude de sermos corpo, alma e espírito em Deus. Nós podemos ser plenos, mas a nossa interpretação do que é ser pleno se quebra muito dentro do dia a dia. A gente vê parâmetros, a gente vê referências, e às vezes a gente se choca com essas referências. Existe um texto em Oséias 4:6 que a gente conhece bem, né, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. O profeta Oséias, ele não fala isso para pessoas que eram longe de Deus, ou distantes, sem conhecimento de Deus. Sabe para quem o profeta Oséias falou isso? Para o povo escolhido de Deus. Ele estava falando para o povo de Israel, ele não estava falando para os egípcios, ele não estava falando para os árabes, ele estava falando para quem? Para nós, para crentes, pessoas que têm entendimento da palavra de Deus. O povo perece. Aí você pode perguntar assim, poxa pastor, você está falando aí que eu fui salvo pelo sangue de Jesus, e há poder no sangue de Jesus, e eu posso perecer? Eu estou te falando exatamente isso. Pode ter áreas da tua vida que você está perecendo, pode ter áreas da tua vida que você não está tendo encaixes, e às vezes vem um vento no ouvido dizendo o seguinte: está vendo? Você se entregou para a igreja, está vendo o seu tempo gasto? E aí começa a soprar ideias que não procedem da boca de Deus, entendendo quem eu sou em Deus. Eu quero externar isso para vocês hoje, quero trazer essa palavra, porque domingo passado, e foi muito forte, a gente ouviu uma pregação lá na Barra Funda. Nossa irmãzinha querida, amada Carol Sugihara pregou lá, e ela começou a dar um testemunho da vida dela. E ela falou que algo que me marcou muito, e ela deu o exemplo do iceberg, que o iceberg ele tem uma pequena parte que é visível, e a maior parte dele está debaixo das águas e as pessoas não veem. E muitas vezes nós somos, ou nós nos mostramos como esses icebergs.
As pessoas olham para nós e veem somente as partes visíveis, enxergam somente as partes visíveis, mas tem muita coisa que não está sendo aberto ou demonstrado, ou mesmo que esteja escondido. E existe um ponto em que Deus começa a trazer o entendimento à humanidade, quando Ele faz a criação da humanidade. E Ele fala tipo assim, para tudo. Gênesis 1, 26. O homem foi criado à minha imagem e semelhança. Vamos ver ao texto aqui. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pode deixar esse texto aqui. Quando Deus, Ele dá um privilégio tão grande ao homem, à mulher, à humanidade, dizendo o seguinte: você tem um aspecto, você tem uma forma, e essa forma, ela é completa, ela é inteira. Queridos, nós temos de deixar de sermos icebergs. E não estou falando isso no plano emocional, ou uma pessoa ser muito fria, não estou falando isso. Mas estou falando que a gente precisa ser inteiro em Deus. E você precisa começar a se mostrar mais. Às vezes nós escondemos e temos coisas tão escusas, tão ali, que eu falo, não quero que ninguém veja isso. Eu não quero que ninguém fale sobre isso. E começamos a virar pessoas que só querem mostrar uma face da moeda, e não a moeda inteira, quem nós somos. Quando Deus projeta, e nós começamos a ter entendimento de quem nós somos, nós não somos partes, nós não somos fragmentos, nós somos um todo em Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos começar a entender e trabalhar essas 3 áreas de nossas vidas. Esquecemos muitas vezes do que é a vida espiritual. Buscamos só quando precisamos. Vamos atrás de algo e clamamos a Deus somente quando o avião está caindo e você grita lá, ai meu Deus, aí você lembra de Deus. Se você gosta da pessoa do seu lado, põe a mãozinha no ombro dela e fala assim, ó, o teu avião não precisa cair para você lembrar de Deus. Às vezes nós estamos vivendo isso. Eu tenho um amigo que ele só me liga quando ele precisa de oração. Ah, que legal, ainda bem, né, pastor, que ele te liga quando precisa de oração, mas é impressionante. O telefone toca, eu já falo assim, Senhor, abençoa, cobre. Não consegue ter uma vida contínua com Deus. Ele só liga, só busca. Ele não é da igreja, ele fala assim, eu acho que eu vou na igreja essa semana. Eu falei, você está com problema, né? Há uma disformidade. Aquilo que tem de ser inteiro, o todo, o corpo, alma e espírito, uma parte está meio anêmica, está fraca. Quando Deus nos faz corpo, alma e espírito, a imagem e semelhança dele, querido, Deus, quando Ele fala imagem e semelhança, Ele totaliza a estrutura humana. Ele te dá a melhor condição do mundo para você se entender e você ser um verdadeiro adorador a Ele, porque Ele te potencializa. Não estou muito feliz com o meu corpo. Meu corpo podia sim ser assado. Hoje de manhã eu estava falando, e até falo até com propriedade, que eu estudei muito sobre a questão. Adão e Eva, eles não são esse quadro que as pessoas pensam de um casal maravilhoso, lindíssimos, modelos. Adão era um cara, e esses são estudos, lógico, que ninguém foi fazer a entrevista com Adão, mas Adão, ele devia ter 1,55 m, 1,60 m, uma cabeça muito grande,
orelhas grandes. Por que isso, pastor? Ele tinha uma capacidade de inteligência e precisava, a massa do cérebro, ele tinha umas condições diferentes, dadas por Deus, para que ele pudesse usar aquilo. Ele ouvia muito bem, olhos grandes. Coisa horrorosa, pastor, você está parecendo um ET. Não, é Adão. Eva era uma mulher que tinha um quadril muito grande, assim, devia ser imenso o quadril de Eva, porque ela gerava sem sentir dor. Ela não tinha aquelas cólicas, as mulheres devem ter, né? Ou tem, para poder gerar. Fala, pastor, mas será que Eva era assim? Eles eram a imagem e semelhança de Deus, eles não reclamavam dos aspectos físicos deles. Ah, pastor, você está falando que eu não posso fazer uma plástica? Que você pode fazer o que você quiser, mas você não pode reclamar daquilo que você é. Porque Deus já te deu o suficiente. Eu quero ver um amém aí. Deus te deu o suficiente. Ah, eu queria ter mais cabelo. Tem alguém aí com pouco cabelo? Dá uma olhadinha para a pessoa e fala assim: o pastor está pregando para você. Ah, tem um ali lindo. Joia, amém. A gente precisa entender, queridos, que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. A gente pode dar um jeitinho ali, um jeitinho em outro lado, mas a totalidade vem de Deus. Quero ler um texto com vocês que me marcou demais, falando exatamente sobre as nossas condições, como nós temos de ser. 1 Tessalonicenses, você que está com Bíblia, fala, tem isso na Bíblia, né? Eu tinha um amigo que ele nunca pregava Tessalonicenses, os pastores e líderes aí, porque ele não conseguia falar Tessalonicenses. Ele fala 1 TS, que é a sigla. Mas está aí, capítulo 5, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus nos fala: que o próprio Deus da paz o santifique por, o que está escrito ali? Ele te santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui está falando exatamente que nós somos compostos de corpo, ou na ordem espírito, alma e corpo. O Espírito está ali com letra minúscula, porque exatamente não está falando do Espírito Santo. Tem muita gente que interpreta isso, que todo o Espírito, não é o Espírito, é o teu Espírito, a tua alma e o teu corpo, sejam preservados irrepreensíveis. E eu gosto muito da palavra completos, que está ali, que Deus da paz o santifique por completo. Eu quero nessa noite que toda disfunção, tudo que você possa estar tendo de luta em alguma área, Deus ele venha e faça por completo. Ele começa a trazer a você um entendimento em quem você é em Deus. Queridos, tudo começa por nós entendermos e não em nós sentirmos. Fui no culto e não senti nada. Sabe por que você não sentiu nada? Porque você não quis sentir. Eu falo para vocês, não é por experiência como crente, como cristão, que nasci num lar evangélico, mas quando eu estou cansado, pode vir o melhor adorador, ele vai adorar aqui, eu vou estar ouvindo alguém cantar, e não vou sentir nada. Estou cansado, estou assim. Pode vir a pessoa mais simples. Se eu entro dentro da igreja e eu venho com a disposição de eu quero adorar a Ti, Senhor, a pessoa, no primeiro acorde, primeira nota, você já começa a sentir a presença de Deus. Por quê? Está dentro do seu querer. Tem pessoas que, eu quero sentir, eu fui na igreja e não senti nada. Balança a pessoa do seu lado aí, você só vai começar a sentir quando você quiser sentir. Deus, Ele tem o melhor para nós. E eu quero falar para vocês que Jesus Cristo, Ele esteve lá no início, e Ele vai estar lá no fim, de braços abertos,
esperando aquilo que foi criado, que é a minha vida e a sua vida. Ele vai estar em todos os momentos com você. Você é projeto dele. E nós precisamos ter essa inteireza. Pregação de domingo passado, acabou o culto. Os pastores vieram à frente. Aí teve a direção das pessoas virem buscar oração para áreas que estavam fora de ordem. Áreas que precisavam de oração. Eu preciso de oração nessa área. E veio uma mulher chorando. Ela falou: pastor, eu queria que você orasse pela minha mãe. A minha mãe, ela está passando um problema, saindo de um vício. E ela foi para uma clínica e Deus tocou a vida dela lá. E ela parou com o vício. Só que essa semana nós descobrimos que tinha o vício de álcool. Tinha uma bebida na casa dela. A gente foi visitar ela, tinha uma bebida lá. E ela falou assim: eu estou apavorada, porque a gente sabe o que o vício fez com ela. E orei para aquela mulher, e orando, Deus deu um discernimento. Acabei a oração e falei assim: a tua mãe não é o desejo do álcool, ela não tem o desejo do álcool, ela tem uma falta de Deus. Ela precisa ser preenchida, porque é uma área que está vazia. Eu quero declarar sobre a tua vida que as áreas vazias, e mesmo nós sendo crentes, quando nós deixamos áreas vazias, a gente deixa de ser completo, a gente deixa de ter esse privilégio que o Deus da paz santifique por completo a nossa vida, porque está errado, está faltando algo. Eu estou triste, orei por um emprego, Deus me deu um emprego, agora eu quero sair do emprego. Estou triste, estou cansado. Orei por um relacionamento, Deus me deu um relacionamento, agora eu não quero mais o relacionamento. São buracos que vão se abrindo, e nós não vamos preenchendo os buracos que a vida trazem. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está simplesmente orientando e fechando uma lacuna na igreja de Tessalônica, declarando o seguinte: aquilo que vocês precisam, vocês já têm. Eu quero declarar aqui para a igreja de Alphaville, que aquilo que você precisa, você já tem, e você precisa apenas completar, buscar. Essa noite o Senhor quer te encher, o Senhor quer te dar alegria, e eu não estou simplesmente aqui trazendo essa palavra para que você sinta, mas que você tenha conhecimento. É tão bom quando a gente conhece algo, é tão bom quando a gente busca o Senhor e fala assim: nossa, Senhor, eu entendi. Nós estamos numa luta com um casal que a gente está aconselhando, e esse casal, eles se amavam tanto assim, eles falam, e eles não se amam mais. Só que eles estão nesse conflito, e a gente está trabalhando, falando assim: mas como se perde o amor? Por que alguém perde o amor? É tão... Ele falou assim: não, nós nos machucamos demais na jornada, nós nos machucamos demais, palavras muito duras foram ditas. Para a gente poder reconstruir algo, a gente precisa começar a entender que nós podemos ser pessoas melhores, e para ser melhor, eu não tenho que simplesmente voltar lá atrás e tentar reconstruir. E muitas pessoas pensam nisso: eu quero voltar para fazer diferente. Não dá para voltar mais. Você está num ponto que você só pode ir para frente, mas você pode ir para frente como uma pessoa melhor, porque toda a experiência do passado, isso tem de ter valia para você de alguma forma, tem de valer para você de alguma forma o teu ontem. Deus quer o melhor para nós, Ele tem o melhor para nós. Ele entregou o Filho como sacrifício para trazer salvação, restauração, acesso, trouxe o Espírito Santo para que nós possamos ser preenchidos dentro da nossa alma, do nosso espírito, da presença dEle.
Deus quer que sejamos pessoas melhores. Eu coloquei aqui no texto, tem 3 áreas, ou 3 formas de sermos pessoas melhores. Primeiro, para nós mesmos. Você vai ser uma pessoa insuportável se você não entender que você tem de melhorar e se sentir melhor. Esse é um ponto. Quando eu me sinto melhor, pessoas que estão perto de mim vão falar: nossa, tem algo diferente em você, você melhorou. E você pode fazer até esse exercício com a pessoa do seu lado e falar assim: ô, você está melhorando, tem notado você está melhorando. E se não está, querido, dá o toque. Fala que no púlpito a gente não dá recado, a gente dá um toque. Nós podemos melhorar para o nosso próximo. Mas eu quero nessa noite falar que nós podemos melhorar para as pessoas que não vemos. Tem pessoas que te enxergam o tempo inteiro. E você pode, em nome de Jesus, você pode, pelo poder de Deus, começar a ser um pregador sem palavras para essas pessoas. Expressar a glória de Deus. Ah, mas eu nem sei quem é. Mas você tem uma missão, querido. Ah, não sei pregar. Você não precisa de microfone. Você precisa ser pleno em Deus. Corpo, alma e espírito. Alguém vai olhar e vai ver algo diferente em você. E o Senhor quer isso para a tua vida. Que você reflita a glória de Deus. Estava lembrando, né? Tem uma aula no seminário que diz sobre como evangelizar, como você ser um pregador. A primeira forma de um pregador ser bom, não é o meu caso, mas você aprende a pregar sem palavras. Aí o professor, ele dá um exemplo, você já pode ter ouvido isso, que foi um missionário por um país estranho, que ninguém sabia sobre o cristianismo, foi para um país, e lá alugou uma casa, e tinha um vizinho do lado. Todo dia de manhã ele fazia um bolo, batia na porta do vizinho e oferecia, falava bom dia e dava o bolo para esse vizinho. Voltava para a casa dele. Fez isso por 1 ano. Acabando esse 1 ano, ele bateu na porta do vizinho sem o bolo. E falou assim: vizinho, eu quero te apresentar uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que é muito importante na minha vida, uma pessoa que fala comigo sempre, e eu quero apresentar você. Você quer conhecer? O vizinho falou assim: se ele for parecido com você, você pode me apresentar a qualquer pessoa, porque eu quero conhecer essa pessoa. A atitude, a forma. Às vezes no teu trabalho você está ali e tem alguém te olhando, porque Deus colocou você não só com uma função profissional onde você está, mas Ele te colocou ali para você ser pleno da glória dEle, e você trazer salvação, trazer um reflexo de que Jesus é poderoso. Você está onde você está na tua família, você está posicionado aonde Deus colocou, porque tem uma missão dos céus para a tua vida. Ah, mas o que eu faço? Você entra no equilíbrio hoje, sem sentir, mas querendo: Senhor, corpo, alma e espírito, eu fui criado à sua imagem e semelhança. O Senhor me criou por algo, Senhor, e eu quero simplesmente ser pleno. Quero estar cheio da tua glória. Quero trabalhar, Senhor Deus, mesmo tendo dificuldades. Falo para vocês, eu e minha esposa, nós convivemos com enfermidade, porque quando você é casado, se existe infertilidade, não é de um, é do casal. Isso aí, a medicina já diz isso. Ah, mas a culpa é dele que teve, ou dela. Não. Se você casou, você é uma só carne com essa pessoa. Um casal tem fertilidade. Não é um que tem fertilidade, é o casal que tem fertilidade. Na minha casa a gente tem uma enfermidade. A minha esposa tem uma enfermidade, uma doença autoimune, chama espondilite anquilosante. Eu aprendi bem o nome porque
É uma doença que ela tem, mas é o reflexo da doença. Nós temos essa doença, porque eu convivo com a enfermidade dela todos os dias. Isso machucou muito a gente. Isso traz dor, isso traz incômodo. Isso poderia abalar minha fé, poderia abalar a fé dela. Mas sabe o que nós decidimos? Que mesmo tendo a enfermidade, nós seríamos plenos, corpo, alma e espírito. Mas pastor, tem dor no corpo? Tem dor no corpo. Mas mesmo com dor, nós aprendemos a ser plenos. Nós podemos ser plenos. Sabemos que o Senhor vai curar, ou se Ele não curar, amém. Isso não vai abalar nossa fé. Ah, pastor, eu tive um problema financeiro, querido. Choro com você, mas você precisa ser pleno, mesmo com o teu problema financeiro. Você começa a trazer o equilíbrio da glória de Deus naquilo que você é, da forma que você é. É você vencer qualquer adversidade, porque Deus quer, querido, que você seja como aquele missionário que dava o bolo, falava bom dia. Ele refletia a glória de Deus, mesmo a pessoa sem saber que ela era cristã, que ela tinha Jesus. Mas que você vai aprender a ser inteiro, a ser íntegro na glória de Deus. Eu vou fechar esse texto, ou essa pregação, lendo um texto em Salmos, livro de Salmos. Porque aquilo que nos impede de sermos inteiros em Deus, completos, é quando nós não alcançamos um perdão. E o perdão não é simplesmente você perdoar alguém que te ofendeu, ou você perdoar a si mesmo. O perdão vai muito além disso. O perdão é você entregar qualquer situação adversa e você ser vulnerável na mão de Deus e falar: Senhor, isso é muito ruim, mas está nas tuas mãos, eu entrego. E essa noite é uma noite de você fazer uma entrega. Abra a tua Bíblia, Salmos capítulo 32, a partir do verso 3, acho que vai estar aqui. Quero que você preste muita atenção nesse texto. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é íntegra, é inteira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia do amor leal ou fiel do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede nas profundezas, faz reservatórios. O Senhor, Ele prepara tudo. Quando você simplesmente quebranta ou se posiciona diante do Senhor, Ele tem todas as coisas. Cante-lhe uma nova canção. Passa por cima. Volto a te falar. Pastor, eu não sinto. Essa é a grande dificuldade da humanidade. Você tem um Deus poderoso, que Ele tem habilidade para tocar, para fazer, e nós devemos aclamá-lo, louvá-lo de todo o nosso coração. O Salmo 32, ele é muito profundo, porque nós entendemos Deus de uma forma, e Deus começa a trazer à humanidade a forma que Deus nos entende. O Senhor olha para você nessa noite, e Ele quer, Ele começa a fazer com que você entenda, de todo o coração, querido, quem você é em Deus. Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Toda a tua perda, toda a tua dor, possa ser hoje apagada, e que você olhe para frente. O que passou, já passou. Abaixe a tua cabeça onde você está, feche seus olhos. Eu não sei a dor que já chegou na tua vida,
ou as faltas que te fazem, mas que você possa, em nome de Jesus, falar para Deus: Deus, o Senhor me fez de uma forma sobrenatural, o Senhor me preserva vivo até hoje. Senhor, que o Senhor possa, Pai, construir em mim, Pai, uma pessoa que seja exemplo da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Que as pessoas olhem para a minha vida, Senhor Deus, não para me criticar, mas para ver, Senhor, alguém que tem equilíbrio, tem plenitude no corpo, na alma e no espírito. Senhor, me tira dessa espiral de problemas. Me tira, Senhor Deus. Eu preciso me perdoar hoje. Eu preciso perdoar pessoas que me ofenderam. Senhor Deus, eu tenho de reconhecer a quem eu devo pedir perdão também, Senhor. Mas que essa noite, Senhor Deus, seja uma noite de avanço, que eu possa andar para frente e construir em mim, Senhor Deus, uma pessoa melhor, para a honra e glória do Seu nome, Pai. Amém. Olha para mim aqui por um instante. Quando eu vim para São Paulo em 2020, morava em Campinas, estava há 10 anos em Campinas. A vida estava muito boa, morávamos muito bem, a igreja pulsante, eu cuidava de uma região, e aquilo era o nosso mover diário. E de repente veio a pandemia, e para muitos a pandemia não foi nada, para outros a pandemia foi foi um furacão, né? Devastou tudo. E eu era crente, nunca tinha tido uma experiência, que muitas pessoas falam assim: eu tive uma experiência sobrenatural para me converter. Eu nasci dentro da igreja, tinha conhecimento de quem Deus era, mas eu me lembro de 2020, março de 2020, começou a ter um caso, e lá pertinho, eu morava em Valinhos, a igreja nossa era em Campinas. Primeiro caso de Covid, foi alguém, não sei se foi Louveira, foi naquela regiãozinha minha ali. A gente olhou aquilo e falamos assim: Deus, o que o Senhor está trazendo? Aí teve o Descende. Quem foi no Descende em 2020? Uau, né? Foi um pouquinho antes, né, da Covid. Viu? O Descende foi um negócio. A gente estava tão pleno, tão preparado para o ano de 2020. E o tapete foi puxado assim, ó. Coordenava várias igrejas, as igrejas começou a não ter culto, era culto online, você pregando, né? Parecia que a igreja estava cheia, mas estava você e o cameraman aqui, você pregando, e aquela loucura começa, e Deus começou a provar o meu coração. Elvio, você está pleno, você confia plenamente, corpo, alma e espírito, que eu te dei. Você sabe o que eu te dei. Você está cheio, você está completo. E eu comecei a ver áreas nas minhas emoções, comecei a ver áreas na minha vida espiritual, que eu falava: Senhor, eu tenho medo, eu não sei o que está acontecendo. Queridos, em minha vida que estava numa plenitude aparente, eu era um belíssimo iceberg. Parece que fez assim, ó, a água baixou toda, só mostrou uma pessoa totalmente frágil, insegura. E tudo que eu tinha construído foi como um terremoto, foi devastado. Perdemos tudo, empresa, além da igreja a gente tinha empresa. Perdemos tudo que nós tínhamos. Tive de sair de uma cidade que eu gostava muito e vir para São Paulo. Foi uma reviravolta. E Deus começou a trabalhar em áreas da minha vida que eu precisava entender quem eu era em Deus. Essa noite, se você começar a ser racional, eu não estou aqui pregando algo para te emocionar, mas Deus me trouxe aqui para que você pise no chão hoje, que você olhe para frente e saiba que Deus te deu tudo o que você precisa mesmo, e você pode
erguer cada uma dessas áreas: corpo, alma e espírito, e ser uma pessoa realizada. Eu não preciso do dinheiro que eu tinha, eu não preciso das coisas que eu tinha, não preciso, porque eu tenho hoje em Deus uma certeza que com o que eu tenho eu sou satisfeito. Amém?